Jornal dos Esportes chegando com mais um Mal Girando na noite deste domingo, 10 de março de 2024. A gente começa a falar sobre essa definição do Campeonato Paulista para as quartas de final. O São Paulo jogou em Itu na tarde deste domingo, no estádio Novelli Júnior. Estive lá e presenciei uma equipe do São Paulo que parecia que estava na altitude. Um time com uma má vontade de jogar futebol e fez um gol ali sempre na individualidade do Lucas, né, tentando alguma coisa, e o primeiro gol saiu numa cabeçada do Caleri e o Ferreirinha aproveitou, vinha passando ali na área e jogou pro gol. Aí depois o Ituano empatou ainda no primeiro tempo com o Zé Carlos. Depois o Luciano fez 2-1 para o São Paulo, ainda também na primeira etapa. E no segundo tempo o Ituano deixou tudo igual, já no finalzinho, né, com o próprio Zé Carlos. E o São Paulo consegue um pênalti na sequência, já quase nos acréscimos ali, né, com um pênalti que muita gente achou duvidoso. Eu não tive dúvida nenhuma, vi que foi pênalti na hora em cima do Juan. O Klaus, o árbitro Rafael Klaus, foi no VAR ver o vídeo e ele viu que foi pênalti mesmo, marcou, e o Lucas colocou a bola para dentro numa tarde difícil para o torcedor são paulino, que passou ali momentos de nervosismo. Por quê? Porque o time demonstrou muita má vontade de jogar futebol. O técnico, no segundo tempo, errou demais. Ele entrou com 2 zagueiros, tudo bem, no primeiro tempo, com os 2 que devem jogar no São Paulo, que é Arboleda e o Ferrarese. Aí no segundo tempo, ele quer segurar o jogo, coloca 3 zagueiros, coloca o Diego Costa, tira o Luciano. O gol do Ituano, a jogada começa nas costas do Diego Costa. Então, é difícil, assim, e o São Paulo ficou bem pertinho de ficar fora dessa fase final aí do Campeonato Paulista, das quartas de final. Bom, mas passou e agora vai enfrentar o Novo Horizontino, que venceu a Portuguesa por 2-0. Tivemos também a vitória do Guarani em Campinas, 1-0 sobre o Bragantino. O Guarani venceu com gol do Pablo Tomás e se segurou na Série A, na série principal, para o ano que vem. O Bragantino, que perde esse jogo, vai enfrentar a Inter de Limeira nas quartas de final. O Mirassol recebeu o São Bernardo, o São Bernardo venceu por 2-0 e estava se classificando. Se não saísse gol do São Paulo, o São Bernardo ia se classificar junto com o Novo Horizontino. O Santo André venceu a primeira no campeonato, bateu a Ponte Preta por 1-0. Santo André está rebaixado junto com o Ituano, e a Ponte Preta se classificou, porque o Água Santa não venceu o Corinthians. O Água Santa ficou no 0-0 com o Corinthians no 1º de maio em São Bernardo do Campo, e assim a Ponte Preta vai enfrentar o Palmeiras nas quartas de final. Bom, essa é a situação do Campeonato Paulista. A Portuguesa, que perdeu para o Novo Horizontino, vai pegar o Santos nas quartas de final. A definição a gente deve ter já nesta segunda-feira, dos locais, das partidas, horário, tudo para as quartas de final do Campeonato Paulista. Na Série A2 tivemos algumas partidas neste domingo. O Juventus ficou no 1-1 com o Noroeste na Rua Javari, fez no finalzinho, o Léo Castro fez o gol do Juventus. O Primavera fez 2-0 no Velo Clube. O Monte Azul, rebaixado, venceu por 4-2 o 15 de Piracicaba, e o Taubaté venceu o Comercial por 2-1. A gente tem os 8 primeiros neste momento, são São Bento com 29, São José com 26, a Ferroviária com 25, o 15 tem 23. O Velo Clube tem 21, a Portuguesa Santista 20, o Juventus está lá em 7º com 19, e o Linense tem 18. Os 8 primeiros neste momento, só 2 sobem, lembrando que só 2 sobem para a Série A1 de 2025. Bom, tivemos no Campeonato Carioca o Vasco jogando contra o Nova Iguaçu. Nova Iguaçu saiu na frente com o gol do Xandinho, um gol de calcanhar, um gol bacana. A bola tinha batido na trave, voltou, e teve aquela dúvida se o atacante
que pegou a primeira vez na bola, estava impedido, mas não estava. O VAR tirou a dúvida e salvou aí a jogada do Nova Iguaçu. Saiu na frente, exigiu muito do Vasco, Nova Iguaçu. O Vasco empatou só já aos 33 do segundo tempo com o Lucas Piton, que salvou o Vasco de novo, né? Já tinha salvado no meio de semana contra o Água Santa pela Copa do Brasil e agora faz mais um gol pelo Vasco. 60 mil torcedores presentes no Maracanã para ver 1-1 entre Vasco e Nova Iguaçu. Jogo que teve 5 bolas na trave. E o destaque do jogo foi o goleiro, Léo Jardim, do Vasco. Bom, na Bahia, o Campeonato Baiano teve a vitória do Vitória por 2-0 sobre o Barcelona de Ilhéus. O Vitória, sim, já encaminha sua classificação. Tem mais um jogo agora no Barradão na próxima semana para ver quem chega à final, né? No Campeonato Mineiro, o Cruzeiro ficou no 0-0 com o Tombense. Esse jogo foi no Ipatingão. Na próxima semana tem a definição desse jogo no Mineirão. Lembrando que o Cruzeiro jogou com 2 a menos boa parte do jogo aí nesse 0-0 e se segurou. O Grêmio, no Campeonato Gaúcho, venceu a equipe do Brasil de Pelotas. 2 para o Grêmio, 0 para o Brasil de Pelotas. Gols do Cristaldo e Diego Costa. Uma semifinal entre Grêmio e Caxias, a outra Inter e Juventude. No Paranaense tem o destaque que não pode deixar de falar, que é a vitória, né? A goleada do time do Cuca. O Atlético Paranaense fez 6-0 no Londrina. No primeiro jogo, no Estádio do Café, sabe quanto foi? 1-0 pro Londrina, o jogo que acabou com a demissão do Osório e ele foi mandado embora, né? O colombiano saiu da equipe do Atlético e assim chegou o Cuca, que estreia aí com uma goleada. 6 para o Atlético Paranaense, 0 para o Londrina. É isso. Jornal nos Esportes deste domingo, 10 de março de 2024. Mal Girando fica por aqui.